A produção brasileira de rochas ornamentais atingiu 9,5 milhões de toneladas no ano de 2015. São pedras que podem ser polidas e usadas na construção civil e para fins decorativos. Cerca de 65% da produção brasileira é destinada ao mercado interno e 34% ao mercado externo. Apesar da crise econômica que os estados vêm passando, esse setor não parou de crescer. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o potencial que esse setor tem de alavancar outros segmentos, as inovações para reduzir o impacto ambiental da atividade e a importância do design para divulgar as pedras do Rio de Janeiro. Fica com a gente! O Rio em Foco recebe a subsecretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Dulce Ângela, e o coordenador da Construção Civil do Sebrae-RJ, Marcos Vasconcelos. Apesar da crise, o mercado de rochas ornamentais teve crescimento de 22% das vendas em 2016. Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, ABRochas, a região sudeste corresponde a 64% da produção nacional, seguida pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Vamos ver na matéria a seguir como o Rio de Janeiro participa desse setor. A potencialidade de mercado que tem, quais são? Número um, a construção civil, né? Que obras pequenas, médias, grandes, e tem as reformas também, que às vezes a própria dona de casa é um grande potencial comprador. Você tem também a decoração, né? Lojas que usam mobiliários, móveis, mesas, né? Esse é outro potencial comprador também. A tributação no Estado é uma tributação altamente favorável. Hoje você tem uma extração que pode ser feita da pedreira para a serraria, o custo, o ICM é zero. Tá? Essa serraria, se for colocada em áreas que tenham incentivos fiscais, principalmente a região noroeste, que é para onde tem que ser levada, onde estão as pedreiras, e onde as serrarias têm que ficar do lado da pedreira para não ter muito custo de frete. Lá, aí você vende depois para as marmorarias aqui com 2%. E aqui no Rio você tem uma legislação também que pode ser de 6%. Tá? Para as empresas médias, que não estão no sistema de simples, microempresas. O Rio de Janeiro é pioneiro em termos de extração, né, de mármore e granito. Hoje você vê o Rio de Janeiro em termos de exportação. Nós temos, nossa exportação seria a terceira onda, que se fala que seria a marmoraria. O Brasil está exportando em torno de 1.200.000, mais ou menos. Aí o Rio de Janeiro vem com um número de 24 milhões, entendeu? É uma diferença, né, brutal. Seria assim de 80 e poucos por cento para o Espírito Santo para 2,9, 2,8 do Rio de Janeiro. Nós precisamos hoje trazer investidores para cá, porque o Rio, com toda a crise que passou do setor de mármore e granito, que não é de hoje só piorou, né, nós perdemos esses investidores, perdeu o fôlego. As empresas estão sem fôlego. Então precisa fazer joint ventures, realmente empresas que acreditem e faça conosco, que nós temos o mercado, nós conhecemos e podemos também fazer essas exportações. Está se falando ali da necessidade de trazer novos investidores, mas nesse processo, né, que esse setor está muito forte na região noroeste, houve vários avanços ao longo desses anos. Em relação à economia, como é que a gente está hoje nesses locais onde a produção de rochas ornamentais é destaque? Eu acho que ao longo dos últimos anos, o setor, esse segmento da indústria foi crescendo, foi melhorando. Foi ativando, uma série de fatores ajudaram, né? Essa parceria que nós temos com o Sebrae, né, que é representado pelo Marcos, e um projeto que nós temos com o BID, que o Estado procurou o BID para esse arranjo produtivo, que eles acharam muito importante para reforçar essa governança e tornar os empresários mais empresários, né, mais donos dos seus negócios, para dar certo. E ao longo desse período nós temos visto alguma melhora. Hoje nós estamos com mais de 5.600 empregados nesse segmento, no estado inteiro. Uma parte é na região metropolitana, porque é onde beneficia esse granito, mas a outra parte, o forte, é na região noroeste,
Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, e até é bom lembrar, Geisa, que em 2016 nós registramos aumento de emprego nesse segmento em Itaperuna. Que é altamente positivo, Muito né? bom, muito entusiasmador para nós todos, né? Agora, em relação à preparação desse mercado, né, esse trabalho que vem sendo feito junto aos empresários locais, como isso tem avançado e como o Sebrae participa desse processo? Na verdade, assim, muito se tem conquistado, como foi falado pela doutora Dulce aqui, e isso é fruto de uma governança, né, uma série de instituições que unem forças, né, que dão os braços para o desenvolvimento dessa região que tanto precisa, né? Na verdade, existe parece que uma confusão, uma nuvem, né, que paira sobre isso. Do mesmo lado que a gente tem um potencial mineral enorme, né, e o próprio governo do estado faz esse mapeamento muito bem, ou seja, existe um ativo importante para o estado do Rio de Janeiro, presente numa região, né, um paradoxo, presente numa região que carece ainda de muito desenvolvimento. E nessa empreitada, eu acho que a gente, junto dos empresários, a gente vem conseguindo, assim, aferir resultados muito interessantes. O despertar, né, da atenção desse grupo para o design, né, como foi um trabalho realizado ao longo do ano passado e que agora a gente vem tentando aproximar, né, conquistar mercado com esse novo portfólio, para nós já foi uma conquista muito, muito importante. Isso junto com o processo da certificação, né, da denominação de origem da pedra paduana, a gente hoje tem 3 pedras certificadas no estado do Rio, o que trouxe de resultado? Conseguiu-se verificar, quer dizer, um aumento da procura ou tornar visível essas pedras? Deu algum resultado já? O design, na verdade, o trabalho de design que foi desenvolvido lá, ele foi ancorado na indicação geográfica, né? O desafio, né, do momento é a gente conseguir intensificar, reforçar essa marca, né, e evidenciar principalmente a questão da indicação geográfica e fazer com que isso sensibilize o consumidor final, porque é um diferencial, né, valorizado no mundo inteiro e não pode ser diferente aqui no nosso estado. Então, o grande mote, né, do trabalho, né, o nosso grande investimento agora para esse finalzinho de 2016 e início de 2017 é exatamente aproximar, estreitar o mercado, né, consumidor do núcleo produtor. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Dulce Ângela e Marcos Vasconcelos. Na 8ª edição da Rio Mais Design, as rochas ornamentais produzidas no Noroeste Fluminense viraram peças de design. As rochas utilizadas na criação são certificadas pelo INPI. Com essa certificação, as pedras Carijó Rio de Janeiro, Madeira Rio de Janeiro e Cinza Rio de Janeiro passam a ter a sua própria marca de indicação de procedência. Qual a importância desse tipo de exposição para a divulgação do trabalho e para o aumento das vendas que a gente falou que o Sebrae está apostando nesse ano? Olha, eu acho, em primeiro lugar, o mais fácil talvez de visualizar é a autoestima, né? O empresário ver seu trabalho, seu esforço recompensado e imediatamente em seguida a procura por esses produtos, né? O design saiu de um projeto muito interessante que foi feito em parceria aqui com o Sebrae. O pessoal da PUC que fez esse trabalho ficou animadíssimo também e hoje nós podemos encontrá-los, ou seja, essas pedras trabalhadas em pelo menos 5 lojas do Casa Shopping. Para quem quiser comprar, adquirir, poderá fazê-lo imediatamente. Tem para entrega e é possível, não é, Marcos? Exatamente, e como a senhora falou muito bem, porque resultado, né, da visibilidade que o evento de design do ano passado, a mostra, né,
trouxe não só para o setor de rochas, mas tenho certeza que para todos os outros segmentos que estavam ali representados. Sem dúvida, eu acho que não existe um outro caminho, né? A gente precisa agregar valor, buscar essa agregação de valor constantemente, porque... Agora, o design é a parte bela, né? A parte que mostra o valor disso, mas foi feito todo um trabalho por trás de quebrar pedra, né? De resolver uma série de problemas, já que essa questão da extração da pedra é altamente impactante para o meio ambiente e também tem várias questões trabalhistas envolvidas. Quer dizer, a gente ouvia muito falar do Ministério Público ali olhando Sim. de perto o que estava acontecendo e fazendo uma série de intervenções. Então, o que aconteceu também ao longo desse tempo para que a gente pudesse hoje ter uma pedra de alta qualidade, com certificação e com design do Rio de Janeiro sendo vendida nas lojas aqui de decoração? Um dos pontos foi essa questão da criação da cadeira, né? Porque eles não contavam, os trabalhadores não contavam com uma cadeira especial para quebrar essas pedras, para manipular as pedras. Então, esse foi um dos, além de equipamento de proteção, esse foi um dos ganhos do setor. O outro foi a questão ambiental, porque o setor de rochas andou parado por não cumprir as especificações ambientais. E com isso nós conseguimos, até dentro desse projeto, desenvolver e os empresários e os trabalhadores para que atualizassem como proceder de maneira a menos agredir o meio ambiente. Então, hoje nós já contamos com autorização 18 operando e já tem mais de 30 em processo para ser liberadas. Né? E licenças, né, que se dividem entre o setor de extração mais o segmento de beneficiamento que também está presente na região, né? Então, eu acho que toda essa cobrança, né, todo esse rigor que a legislação particular aqui no mundo das rochas ornamentais traz, né, na verdade, no primeiro momento ele parece difícil, sim, ele cria dificuldade, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também traz um amadurecimento, né? E essa eu também considero uma grande conquista. É uma vitória. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, acho que está dentro das vitórias, né? E na questão da capacitação, né? Em 2009, o Rio em Foco fez um programa sobre rochas ornamentais e a gente, na época, o presidente do sindicato dizia que, como era uma região tipicamente rural, era quase um aprendizado aprender fazendo a retirada da pedra. Como é que está hoje esse quadro? Olha, a gente percebe, como falei anteriormente, a gente percebe um amadurecimento muito grande, né? Resultado dessas conquistas gradativas que o setor vem conseguindo. Do ponto de vista gerencial, né? O Sebrae ele é muito presente, né? Ele se mantém muito próximo do APL e tornando disponível todo o nosso arcabouço de qualificação, consultorias, enfim. E produtos nossos, né, serviços nossos que não eram valorizados naquela época, hoje, né, são muito demandados. Começam a ser, inclusive, demandados, né, espontaneamente por esses empresários. Não, a gente já avançou muito, agora é importante também falar dos desafios, mas a gente vai tratar disso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós conversávamos sobre o que a gente avançou de 2009 para cá, até 2016, e o contexto que a gente tem econômico favorável também ao desenvolvimento de peças de design. Em relação aos nossos desafios, assim, o que é preciso, o que é papel dessa governança que é suportada pelo BID e quem coordena é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com o Sebrae, o que é preciso fazer e qual o papel também do legislativo, que a gente já que a gente está numa casa legislativa, é importante também trazer esse assunto para a Alerj. De 2009 para cá, se houve esse progresso, sem dúvida nenhuma foram por 3 leis que passaram por aqui e que ajudaram, né? Primeiro, o diferimento
em relação ao tributário, e as outras duas, 2012 e 2013, foram com relação à questão ambiental, do TAC ambiental. E daí surgiu também a contrapartida dos empresários que doaram em Santo Antônio de Pádua, foram mais de 700 mil metros quadrados, que vão ficar como reserva, né? E esse dado é importante, e com certeza isso vai já deixa a herança, porque eles já querem reproduzir o mesmo modelo. E é dessa forma, já compreendeu-se que a cada pedaço explorado, algum outro pedaço maior será equivalente para esta reserva ambiental. Esse é um dos pontos e, sem dúvida nenhuma, que o Legislativo é importantíssimo para nos ajudar a que os empresários cumpram essa parte deles. Em relação à governança, nota-se já uma participação maior dos empresários e o entendimento da necessidade de ter toda uma base de conhecimento, de capacitação, trabalhar muito bem essas questões trabalhistas, porque isso aparece também para o público consumidor final, que está exigindo cada vez mais essa responsabilidade das empresas, né? Então, qual é o passo, assim, qual é a visão de futuro desse grupo e como é que tem avançado esse tema? Olha, o projeto BID, né, como é tratado internamente, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento, eu acho que ele, na consolidação dessa governança, ele tem papel chave, né? A gente percebe que a partir do início do projeto, a gente encontra uma mobilização e um comprometimento muito maior desses empresários e principalmente fazendo com que as questões, que as necessidades do APL, né, elas consigam chegar mais facilmente nas esferas de governo, no legislativo, no executivo e também para as entidades de fomento. Eu acho que a comunicação que esse projeto permitiu, né, entre o núcleo empresarial e todos nós, né, eu acho que assim, é uma grande sinalização aí para um arranque da atividade. Quando a gente fala do projeto BID, a gente está falando de recursos aportados nesse grande projeto de governança. E quanto de recursos a gente está falando? Qual a dimensão? É $1,5 milhão de dólares, mais ou menos. 1 milhão do BID, mais a contrapartida, que o Sebrae tá dando essa contrapartida, que deve ser mais ou menos. Isso. Na verdade, é uma relação 50-50, 50 BID e os outros 50 são divididos entre que eu estou falando mais ao longo do tempo, né? Não, mas você vê a diferença que faz ter um investimento, um aporte. Quando a gente falou no primeiro bloco para moda, da necessidade de trazer outros atores também, de investidores chegarem aqui, é importante também pensar que é possível tratar esse arranjo produtivo local como um potencial passo seguinte, trazer esses investidores, né? Já tendo um caminho arrumado aqui para isso. Acho que você pegou num ponto muito importante. Seria muito bom que se tivesse outros investidores que se fizesse, como disse o presidente do sindicato ali, o Mauro Varejão, fizessem alianças com os daqui, joint ventures, modos de... Nós estamos realmente querendo trazer esse empresário para cá, para que invista aqui. As pessoas às vezes não lembram, né, e acham que aquele granito que aparece em Brasília é da Itália, mas é sempre bom lembrar que ele é de Italva. Né? Ele dá muito orgulho ao Rio de Janeiro ver que Brasília foi construída com o nosso material, com a nossa riqueza mineral. Dá orgulho e, ao mesmo tempo, é um desafio para que mais pessoas tenham conhecimento, né? E se a gente lembrar e comparar com a Itália, que teve sua riqueza em mármore, nós temos algo muito melhor, porque o granito é muito mais duro que o mármore, né? O mármore é mais frágil, o granito não.
Se você olhar uma construção feita, um chão do Galeão, por exemplo, o Galeão estava todo destruído, mas o chão que era de granito, ele estava lá perfeito, né? Exato. Bastou passar uma máquina e estava novo, né? Então é realmente um material para a vida toda e um material de altíssima resistência e muito, muito bonito. Futuro. Olha, eu acho que a busca por esses investidores, né, é um fato que muito se avançou, a gente vem trilhando um caminho muito sólido, mas a gente ainda percebe que o investimento, sobretudo em tecnologias, né, em equipamentos de beneficiamento dessa nossa rocha, né, ele também ele precisa estar presente para suportar toda a criatividade, tudo que o design fluminense pode oferecer e pode agregar naquele material. Então, a busca por esses investimentos assim, não pode sair do radar de toda essa governança. E, claro, né, o que está disponível e que é um material que também tem uma perspectiva muito grande, os nossos esforços, eu acho que precisam se voltar para a aproximação, né? E apresentação /aproximação desse produto para o consumidor final, para os especificadores, para os arquitetos, para os designers de interiores, para as redes de varejo. A logística ainda é complicada? Quer dizer, trazer esse material internamente? A gente está falando do potencial que o mercado interno possui de alavancar algo que é produzido no nosso território, né? O Rio de Janeiro não é tão grande assim, mas às vezes as distâncias parecem imensas, né? Então, a questão da logística ainda é um complicador? Eu não acredito que seja muito não, né? Eu acho que para a questão da exportação, aqui eu acho que o Açu vai ajudar muito, porque vai ter um corredor ali, né? Direto do Açu, ou seja, tem uma retroárea que dá para armazenar e em seguida para exportar. E com relação ao impacto aqui de consumo interno, nós estamos bem cortados por diversas estradas, né? E não nos faltarão apoios dos nossos parlamentares para qualquer outra atividade nesse sentido, né? Então, a gente está falando aqui de próximos capítulos, de apostar na inovação, de apostar em novos mercados, quer dizer, trazer investidores também para estarem juntos e capacitação, educação lá na ponta. Né? E vamos buscar aí plantar algumas sementinhas no mercado internacional também, porque o potencial ele está presente, a vontade está presente do empresariado e eu acho que de toda essa governança, né? Outra coisa que eu queria lembrar, né, é que só nessa área do porto e na área também do entorno do VLT foram chegou-se a comprar mais de 6 milhões, né, de reais, e isso é bastante para eles em pedras que foram consumidas aqui. Né, de modo que esse problema de logística não atrapalhou, ocorreu, né? Já temos, né, exemplos práticos de que o Rio de Janeiro tem esse consumiu e consome essas pedras. O próprio Porto Maravilha é uma grande vitrine para nós. Né? Vamos aproveitar e falar mais sobre isso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Dulce, obrigada, Marcos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutirnomeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.